Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vírgula Cast. Hoje nós vamos falar de um assunto, para alguns pode ser muito complexo, mas quando a gente começar a falar sobre planejamento, estratégia, marketing, é isso que vai fazer a diferença para o teu negócio. E pela conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores, tudo muito bem alinhado com aquilo que eu já venho pensando, e a gente vai tirar algumas dúvidas e trazer mais alguns pontos importantes. Mas, obviamente, antes da gente começar esse episódio, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Vou mudar um pouco a ordem. Hoje eu gostaria primeiro de agradecer ao pessoal aqui da Artes Filmes. Semana passada a gente fez um evento fantástico. Pessoal, confiram lá nas minhas redes sociais. Tem um making of desse evento muito legal, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da estrutura que é a Artes Filmes. Painel de LED de 18 metros quadrados, com lugar que comporta mais de 50 pessoas, transmissão ao vivo. Gente, dá para fazer o que vocês imaginarem em áudio e vídeo aqui dentro da Artes Filmes. São mais de 10 possibilidades hoje e está aumentando. Estava falando aqui para o nosso convidado que eles estão aumentando e estão ampliando. Mas se vocês precisarem de qualquer coisa falando sobre áudio e vídeo, essa qualidade de áudio, essa qualidade do vídeo que vocês estão vendo aqui, só clicar aí no botão na descrição do vídeo, ou o QR Code está na tela para vocês poderem falar. Conversa lá com o Vini e ele vai poder ajudar a tirar esse projetinho de vocês do papel. Agora, você que está com esse projeto no papel e quer tirar ele logo e não sabe por onde começar, ou às vezes tem medo de começar, lembrando que se você vier pelo Vírgula Cast, você tem 30 minutos de conteúdo aí para gravar aqui na Artes Filmes. É só conversar lá com o Vini, vocês vão gravar de graça, entender se esse projeto seu vai poder sair do papel e colocar ele para funcionar, que tá na hora, né? E também, obviamente, não poderia deixar de falar da nossa agência de publicidade, a P3A. Então, se você precisa de branding, precisa de desenvolvimento web, ou precisa de uma estrutura de planejamento estratégico de marketing, pode contar com a P3A. Vamos fazer o seguinte, para você que está ouvindo agora esse podcast hoje, entre em contato, QR Code na tela, o link na descrição, conversa lá com a nossa equipe e marca uma reunião estratégica diretamente comigo, e aí eu vou poder analisar um pouco a tua empresa, o teu negócio, e te mostrar ali, direcionar para onde a gente pode começar, como que a gente vai poder te atender da melhor forma possível. Então, se você quer tirar também o teu projeto do papel, colocar a tua marca em evidência, principalmente para o digital, de uma forma coerente, sustentável e ativa, só entrar em contato com a gente e a gente vai te atender da melhor forma possível. Mas bora lá então para o nosso episódio de hoje. Obviamente que eu vou começar com aquele histórico bacana que eu normalmente tenho que respirar no meio aqui para falar, porque os nossos convidados têm um currículo gigantesco. Alexandre Branco, ele só tem 25 anos de trajetória em gestão de produtos e marketing, atuando em empresas de médio e grande porte no setor de bens de consumo. A gente já vai entender o que seriam esses bens de consumo aí para quem não sabe. Ele é especialista em estruturar equipes enxutas, desenvolver parcerias estratégicas e maximizar o desempenho do marketing. Tem experiência sólida em planejamento estratégico, gestão de portfólio, lançamento de produto, campanhas, ativações promocionais e trade marketing. Hoje ele lidera a Plan 4P, consultoria focada em colocar empresas no rumo certo, né? É um método que estrutura o marketing, transforma objetivos em resultados práticos, com foco total em apoiar vendas, gerar valor, marca e sustentar o crescimento. Que isso? É bastante coisa, né? Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aí pra gente conversar. Obrigado, viu, Ale? Muito bacana. Valeu. Mas antes da gente começar esse nosso papo, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, e é de surpresa mesmo, que eu quero que você se assuste e fique assim. Currículo enorme, 25 anos de carreira, todo esse tempo. Quando perguntam para os seus pais o que o filho dele faz, eles respondem o quê? Eu acho que eles vão falar que eu faço propaganda. Vem de uma outra geração, então faz propaganda, legal. Porque antes da faculdade,
eu fiz o técnico de publicidade e propaganda. Caraca, tinha técnico de publicidade? Tinha técnico de publicidade e propaganda. E quando eu tomei essa decisão, ainda com 15 anos, 14, 15, 16, já foi um universo que a gente não trocava ideia em família, especificamente dessa profissão. Né? Uhum. Eu sempre tive facilidade para desenho, Que legal. né? Eu sempre tive uma inclinação para alguma coisa relacionada com artes visuais, e foi como se fosse algo que rapidamente eu tinha me identificado. Legal. E eu imaginei que eu sempre ia mexer com publicidade, com propaganda. Caraca, eu... Porque também eu queria fugir dos números. Então... Mas a minha vida hoje é só número. É o que eu também tive o mesmo pensamento quando eu fui pra publicidade e chegou a aula de mídias. Eu vi que a gente também não vai fugir de números, né? A gente pode querer não tem sumir como, né? com eles. Não tem como. Não tem como. Legal. Eu acho interessante porque quando eu fui pra faculdade, eu fui primeiro pelo sonho. E aí eu fiz faculdade de música antes de fazer publicidade e propaganda. Aí eu vi que não dava dinheiro, eu falava, eu gosto mais de dinheiro do que de música, então vou pra alguma coisa que dê dinheiro. Infelizmente eu fui pra publicidade também, não foi, eu devia ter virado bancário, né, alguma coisa assim. Mas legal, aí eu fui pra publicidade e propaganda também, pô, fantástico, me amarrei demais também, acho que a mesma visão, tinha facilidade pra desenhar, normalmente é a gente que tem mais facilidade pra conversar com as pessoas, né, mais espontâneo. Verdade. E aí foi pra esse mundo. Mas legal. Os sinais vão por aí. Vão por aí. Mas como que foi que você entrou no mundo ali corporativo? Você falou que foi pra área de bens de consumo. Primeiro, o que é bens de consumo e como que você foi pra esse caminho? Bens de consumo é tudo aquilo que você tem um giro muito rápido entre adquirir e utilizar ou consumir. Alimentos, limpeza, higiene. Né? Então, são categorias... Né, de giro muito rápido. Então, são bens de consumo. Legal. Então, tipo, um supermercado vende bens de consumo. Vende, basicamente, produtos de bens de consumo. Legal. Aí tem os produtos semiduráveis, que aí você alonga um pouco mais o ciclo de vida. Eletroeletrônicos, que você, em algum momento, vai fazer uma reposição. Mas, basicamente, a minha trajetória foi em bens de consumo. Giro muito rápido, muita atividade, muita ativação dentro do ponto de venda para que né, o posicionamento fosse reconhecido, para que houvesse a identificação, né, do seu público e gerasse, né, a atração, a fidelização. Então, o marketing, na minha escola, eu falo escola porque, voltando, como é que eu entrei nesse processo? Antes da minha primeira experiência corporativa, que foi como estagiário de uma multinacional americana, eu passei por todas as frentes de atuação em comunicação. Meu primeiro estágio foi numa televisão. Caraca, pô. Você estava me mostrando aqui toda a instalação. Sim. Na minha época era tudo analógico. Não tinha toda essa profusão de possibilidades que a tecnologia, obviamente, hoje você está virtualmente, você pode fazer qualquer coisa. Então era muito analógico tudo. E eu participei, então, de um projeto que era uma linha de shows dentro dessa emissora. Eu posso comentar? TV Bandeirantes. Foi na TV Bandeirantes. Legal. Né? Então, eu participava da linha de shows, que pegava programas de auditório, programas de música. Que legal. Então, foi a minha primeira experiência conhecendo esse universo. E eu já fazia comunicação social. Aí, para evoluir dentro da emissora, eu tinha que ter um curso de rádio e televisão para poder pegar o DRT e poder atuar nos departamentos específicos na televisão. Que era a parte legal, né? Mas aí eu não ia mudar o curso por conta disso. Aí eu acabei saindo para ir para uma produtora de comerciais. Pô, que também é fantástico. Que foi muito legal, porque ali você já tinha um pouco mais da criatividade na produção, nos efeitos. Então eu achava muito bacana tudo aquilo. Aí foi mais uma época que eu fiquei dentro desse universo e fui para uma agência de promoção. Pô, legal. Depois eu fui para uma agência de propaganda. E sempre era um trabalho que era muito dinâmico, consumia muito, e você virava, às vezes, muitas noites Não fazendo... mudou muito. Não mudou muito. Não mudou muito, não. Mas eu estava fazendo faculdade e eu queria eu queria fazer uma faculdade bem feita. Eu já fazia de noite para poder trabalhar, né? Mas, muitas vezes, nessas frentes, né? Numa produtora, numa emissora, você tem escalas e vai embora, né? E aí eu falei... Não vai dar certo.
agora eu quero mudar de lado, eu quero aprovar e reprovar. É isso. E eu queria entrar como um cliente, vamos chamar assim, legal. né? Aí eu fui para minha primeira atuação no corporativo como um estagiário de um departamento de marketing de uma multinacional. Eu fiz o movimento americana. inverso. Eu, quando estava estagiando, trabalhava dentro de empresa, né? Então eu era do corporativo, do marketing. Aí fui para uma multinacional, trabalhei numa multinacional na área de marketing, onde eu era o cliente. Pô, eu já era do criativo, né? Eu já trabalhava como designer, já desenvolvia ali em paralelo como freelancer, marca, desenvolvia algumas coisas. Mas quando eu fui pro outro lado do cliente, era muito bom você desaprovar as coisas, porque aí você tava do outro lado, né? Você falava aquilo que você queria falar pros outros. No meu caso, foi a maneira de compatibilizar aquilo que eu tinha como um objetivo de fazer a faculdade bem feita, Sim, vamos chamar assim. sim. Né? Então, eu comecei dentro, né, do marketing, na filosofia de gerenciamento de produto de empresa americana. Legal. E isso ficou muito gravado dentro da minha... Qual era o segmento dessa? Pilhas e lanternas. Pilhas Evered. Pilhas Evered. Ainda usava muita pilha naquela época. Carvão zinco, depois alcalina. Legal. Depois tem a divisão, né, o Flashlight Products, que eram as lanternas, que eram fabricadas aqui. Depois começou a importar coisa muito diferente. Legal. Né, produtos bem específicos para ambiente... de produção, ambiente explosivo, coisas que precisavam de produtos muito mais elaborados. Você começou a desenvolver dentro do marketing lá, ainda estando na faculdade? Você já entrou? Sim, eu entrei como estagiário para terminar o período de faculdade, e aí lá eu fui efetivado e segui, digamos, uma trajetória em gerenciamento de produto. Legal. Né? Então, e aí, basicamente, pilha é um bem de consumo porque você faz uma reposição muito rápida. Então, pilha, depois açúcar, depois derivados de tomate, farinha de trigo. Então, eu fui percorrendo todas essas categorias. Né? Passei um bom tempo em brinquedos. Sim, foi onde eu conheci o Anderson. Para quem não assistiu outros episódios, né? Tá assistindo agora esse primeiro... o meu contato com o Alexandre veio através do Anderson, que é um dos episódios que tem aqui no Vírgula Cast. O Anderson é um ex-sócio da agência P3A, e quando ele foi abrir a nova agência dele, depois de um tempo, ele conversou com a Ale para ajudar a estruturar a parte de planejamento estratégico para lançamento da nova marca. Só que eles se conheceram na Brinquedos Bandeirantes, isso há uns 10 anos atrás? 10 anos atrás, Uns 10 anos atrás. Fazia parte da equipe lá. Legal. Ele veio da produção. Ele falou, sim. Foi pro marketing, cara super bacana, super receptivo, querendo aprender o tempo todo, né? Então se envolvia bastante nos projetos. E aí você então trabalhou com... Para quem é de uma geração que brincava muito na rua com brinquedos, teve um brinquedo Bandeirantes em casa. Com certeza, cara. Eu lembro que eu tive alguns. Eu revivi bastante, acho que da minha infância, quando na Bandeirante eu coordenei a implantação do Centro de Memória. A empresa fazia 60 anos, fizemos um livro, percorremos toda a trajetória Cara, eu acho que o Anderson me mostrou esse livro dos 60 anos. Eu acho que eu lembro disso. As famílias que controlam a empresa preservaram muito da história. Legal. Um nível, assim, surpreendente. Depois, eu fazendo todo o trabalho de pesquisa junto com uma agência que cuidou dessa formatação do Centro de Memória, a gente começou a ter acesso a esse inventário que não estava disponível. Sim, estava todo mundo guardado. Era quase como peças familiares, mas que depois se juntaram e deu um acervo assim belíssimo. Caraca. Era a parte... A empresa tinha um showroom, ela tem um showroom, e a entrada do showroom é essa parte histórica que faz muitas pessoas se reconectarem com o que aquele tipo de brinquedo significa, para depois olharem aquilo que é a atualidade. As licenças, os personagens, ou as novidades em termos do que é hoje um brinquedo de roda e pedal, os brinquedos elétricos, que está muito em voga. Então foram 10 anos bem interessantes. Você ficou 10 anos na Brinquedos Bandeirantes. É isso, né? Então você trabalhou com marcas
A gente não está falando de marcas pequenas, nacionais, internacionais, marcas grandes que... Então foi a Pilhas Everett, que é muito conhecida, a Companhia União de Açúcar e Café. Quando você foi pro açúcar, foi na União? Foi na Companhia União. Legal. Depois, na Bombril Tírio, Bombril de limpeza, eles tinham a divisão de alimentos que era a Tírio, que veio da Itália para o Brasil e focada em derivados de tomate. Então eu fui cuidar da área de derivados de tomate dentro desse projeto de diversificação do grupo. Depois J. Macedo com a farinha Dona Benta. Depois essa temporada na Brinquedos Bandeirante e mais recentemente na Rio Branco Alimentos em Belo Horizonte. BH. Com a marca Pif Paf, que é da região lá, né? Que é bem da região, tem uma expressão bem forte. E aí você, então, depois desse tempo inteiro dentro de corporações, resolveu empreender. Empreender em consultoria. Com um propósito, realmente, de pegar todo o aprendizado, porque a gestão de produto, que foi a base da minha experiência, ela tinha como o objetivo o resultado para gerar sustentabilidade de uma marca, de um produto, e a partir dela você conseguir viabilizar os investimentos para diversificação de linha, lançamento de produto, comunicação, os projetos de trade marketing, ativação promocional. Então, tudo depende da receita que você tem em cima de cada produto que uma empresa hoje coloca no mercado, né? E essa visão, digamos, estruturada sempre fez parte lá do início, dentro do mundo corporativo. E eu sempre fui direcionado para buscar sempre coerência nesse processo. Porque o que é mais normal hoje, dentro de alguns níveis de maturidade de empresa, a empresa até ela busca se planejar. Eu vejo muito isso quando eu atendo uma consultoria. A empresa tem um caminho. Às vezes não está tão estruturado, mas ela tem uma estratégia porque ela existe. Então, se ela existe, ela pratica uma estratégia. Ela pode não perceber a estratégia que ela pratica. Mas ela está fazendo alguma coisa. Sim, sim. Nem que seja dar desconto. É uma estratégia. Mas, né? Faz parte. Então, mas de fato, ela está se diferenciando, ela está inovando, ela está conseguindo fidelizar a sua base, tanto de clientes PJ, os revendedores, como os clientes finais. Ela consegue ter sustentabilidade. Sustentabilidade a gente... Puxa só um pouquinho mais para você. Aqui. A sustentabilidade ela não é só no aspecto ambiental, é a sustentabilidade do negócio, conseguir ter a recorrência famosa, né, que hoje o digital coloca muito como um dos indicadores, mas que é o giro do produto no ponto de venda para as empresas que trabalham... Não pensar no curto prazo, né? Mas como a empresa vai ter um histórico, como que ela vai... Eu acho que principalmente esse dado brasileiro de que em 5 anos 60% das empresas fecham, é muito por pensar no agora, pensar no porque é o que acabou acontecendo com o digital, né? O digital te trouxe o que acontece agora, tem que fazer agora, tem que mudar agora, tem que fazer um Reels agora, tem que fazer... E eles não pensam na estratégia de longo prazo, criar um planejamento ou, às vezes, mesmo construir um propósito da empresa. Esse ponto que você colocou, né, desse prazo médio de validade de um negócio, que assim, é assustador, porque tem muito esforço, muito capital, muito recurso colocado para se chegar até um ponto em que você depois não viabilizou mais porque você deixou alguma coisa solta no processo. E foi isso que eu percebi a partir do momento que eu saí do mundo corporativo e comecei a enxergar um pouco mais os desafios de empreender. Não do meu desafio propriamente dito, mas eu tenho muito respeito por quem empreende, porque eu acho que é uma das missões mais... que melhor distribui renda no final das contas, né? Quer dizer... se eu não me engano, o dado é que 60% de todo emprego gerado vem de micro e pequenas exatamente. empresas. Então, se esse universo, né, de micro e pequenas empresas e as médias, quando elas escalam, né? Se tudo isso consegue ter muito mais organização, controle, longevidade... O país estaria melhor. Sim. Quando você comenta sobre essa questão de
crescimento sustentável. Vamos entrar agora na questão chata. Para mim não é chato porque eu sou apaixonado por isso. Mas até do nome da tua empresa, do teu negócio, é os 4Ps. Isso, exatamente. Quando você fala sobre esse crescimento sustentável, esses 4Ps, é um porque você sentiu falta em alguma coisa no mercado? Ou por que foi para esse lado? Os assim? 4Ps dentro do contexto, vamos chamar mais acadêmico, né? Sim. E só restrito aos 4Ps. Se a gente evoluir para os 20Ps da atualidade, 50, 25, Mas você, com essas 4 dimensões, você materializa um produto. Tá. Porque você tem um produto em si, que tem que responder a uma tendência de mercado, tem que responder a uma dor de um consumidor, tem que responder a uma inovação, né? Tem que responder a um posicionamento. Aí você tem o preço, que se você não se posicionar coerente com o valor que você criou no produto, né, e os seus custos fizerem... O seu preço tem que ser competitivo, mas tem que pagar as contas. Sim. Né? E aí você tem praça... E aí o pessoal fica muito preso na questão do preço, muito preso em quanto o concorrente está cobrando e não em quanto o valor o produto está gerando para o consumidor final. Né? É a primeira base da precificação, o meu produto ele tem um custo maior ou menor que o meu valor percebido. Se você conseguir demonstrar que o valor percebido do seu produto é maior do que o quanto ele custa, você achou ali a sua galinha dos ovos de ouro. É isso. E aí depois vem a praça? A praça, para você se conectar com os requerimentos, tanto de canal, se eu vou vender no varejo, se eu vou vender no e-commerce, se eu vou vender... A gente está falando só em canais de venda ou canais de comunicação também? Nesse caso, canais de venda. Só praça restritamente a venda. A território geográfico e modelo de canal. Tá, então, por exemplo, eu tenho um e-commerce, onde ele vem... Aonde ele vai, porque ele vai atender um consumidor que estava lá no produto, sendo modelado, sendo entendido. Então, ele fez sentido com a sua estratégia de distribuição, que é dentro de praça. E aí sim, o P da promoção, que envolve a comunicação. Não é só a promoção de oferta, e sim todo o escopo de comunicação. É como você promove o seu produto. Como você promove. Então, quais são qual é o seu, né, a sua promessa de valor, como é que você divulga isso, quais são as mídias que você utiliza. Eu acho que é interessante como a construção que você colocou aqui, que você colocou lá no começo, que quando você desenvolve o produto, ele tem muito a ver também com a promessa que você vai entregar. E aí, quando você chega agora em promoção, é como você vai divulgar destacar ou como destacar essa promessa, né? Para gerar o valor. Exatamente. Para gerar o valor do produto. Então, dentro de uma filosofia de gerenciamento de produto, você estabelece as premissas para cada um desses P's. Legal. Né? E aí você vai contar com seus parceiros, que são as agências, que você vai... Com uma visão muito clara dessa estrutura do produto, do preço, da promoção e da praça, você formata briefings muito mais assertivos para receber projetos muito mais aderentes ao seu posicionamento. Porque posicionamento também não é uma coisa que eu quero. Posicionamento é como é que o mercado vai ler a minha proposta. Começa como o que eu gostaria, mas você no final... Você tem que querer alguma coisa, mas não é o seu querer, é o que o mercado vai ler. E vai demonstrar, fidelizando, pedindo ou aceitando o seu preço, pedindo desconto ou aceitando o seu preço, tudo isso em função dessa visão que tem que estar tudo muito bem amarrado. Você trouxe esse ponto muito interessante, porque recentemente eu estava vendo sobre o novo posicionamento da Porsche, né, no Brasil. E a Porsche, obviamente, carros de luxo, aí e eles têm até uma proposta de valor que é principalmente para pessoas que construíram patrimônio. Ou seja, não é alguém que agora chegou lá e vai comprar uma Porsche. São pessoas que, têm tendência a construir um patrimônio com o tempo, criou-se o patrimônio e ele vai consumir uma Porsche. E aí no Brasil tá vindo uma nova tendência que são emergentes comprando Porsches, né? Principalmente para quem é da área da internet, influenciadores, funkeiros comprando Porsche, e a Porsche não consegue mais manter esse posicionamento dela de pessoas que ela gostaria.
E aí mudou o posicionamento dela, não porque ela quis, e sim porque o público levou ela... O mercado fez forçou uma leitura por ele mesmo, Uhum. porque a marca, ela certamente ela cumpre aspectos que para essas pessoas, independente, né, de serem emergentes, faz sentido, então elas responderam. A marca não previu isso e não trabalhou dessa forma. Não foi nem o que ela quis comunicar, acabou acontecendo. Acabou acontecendo e cabe aos decisores em cima desse valor de marca entender como é que se elas vão mudar a comunicação, se trafega com esse aspecto, vai querer fazer alguma coisa que um movimento para mudar esse patamar. Então, o empresário, ou, né, os detentores, digamos, de marcas, de produtos e de recursos para essas coisas acontecerem, precisa avaliar essa percepção de longo prazo. O planejamento estratégico, ele vem com essa questão, né? E é mais um aspecto que eu também tenho visto bastante. As empresas, elas não estão tão perdidas sem planejamento estratégico. Tá. Elas só não estruturaram. Elas só não fizeram uma tradução dessa vontade, porque você tem camadas dentro do processo de gestão de um negócio. Né? Você tem uma camada mais conceitual, que é onde está esse planejamento estratégico, que coloca a empresa lá no longo prazo. Aí você traz esse longo prazo para um modelo de negócio valorizando esses principais indicadores de receita, de margem, de distribuição, dos principais elementos que principalmente formam receita e margem, que é a base para a lucratividade. Aí depois você parte para um orçamento mais de curto prazo, junto com os planos táticos, que no meu caso, o plano de marketing. Tá. Então o plano de marketing toda hora conversando com o orçamento, e o orçamento toda hora conversando com o plano de marketing. Equalizou esse processo, você começa a fazer os planos de ação, porque orçamento e plano de marketing tem objetivo de mercado aqui dentro, e tem objetivo de negócio. Aí eu preciso de ações que suportem esses objetivos. E o desafio está aqui, começa aqui, que é onde as empresas se perdem. Isso é falta de maturidade, educação, eu acho que é entendimento? Eu acho que dentro do perfil que eu busco desenvolver os projetos, são empresas que, por circunstâncias, cresceram, não planejaram o seu crescimento de uma forma mais estruturada, e aí não conseguiram formatar uma estrutura que coloquem ela no rumo do crescimento. O que é o rumo? É um acrônimo de rotinas unificadas de marketing e operações. Porque você coloca... Eu vou puxar a minha sardinha, né? Você coloca o marketing no centro do processo. Né? Então, o marketing normalmente está olhando para a tendência. Sim. Tem uma parte olhando ali o que o mercado está apontando e tem uma parte que está olhando o que está acontecendo. Porque se eu não gerar o que está acontecendo para viabilizar aquilo que me leva para onde o mercado está apontando, eu corro um risco muito grande de eu ficar obsoleto ou ter um concorrente com mais sucesso do que a minha empresa, a minha marca. Então, é nesse momento que, quando a gente aborda planejamento estratégico, há um entendimento que é uma coisa muito conceitual e muito distante daquela realidade atual que ali. A empresa está vivendo hoje, de ter que vender amanhã para poder pagar os seus custos e ter que se manter de uma forma saudável operacionalmente. Mas também, se você não pensa a longo prazo, também você morre lá na frente. Precisa parar e pensar, porque eu acho que por mais simples que seja um negócio, e as bases desse planejamento às vezes estão na cabeça dos seus fundadores, dos sócios, dos proprietários, é importante parar e retirar um pouco dessas vontades, daquilo que está realmente... que gerou aquele sucesso que foi acontecendo. Vamos estruturar, vamos colocar alguns marcos executivos do que precisa ser feito. Vamos pegar aquilo que está lá daqui a 5, 10 anos e vamos pegar o que está no primeiro ano para acontecer e vamos abrir isso e ver aquilo que é mais específico para atingir aqueles objetivos daquele primeiro ano. Então, isso geraria o quê? Uma rotina para que o tempo todo você saiba o que eu estou fazendo, para onde que eu quero ir. Olhar KPI, olhar números, olhar... Exatamente. E fazer isso de uma forma natural. Fazer toda a empresa, por menor que ela seja, por mais enxuta que seja a equipe, às vezes ela não tem equipe, mas ela tem parceiros que podem ajudar nesse processo. Você sabe que eu fico pensando, eu sou muito fã de processos, né? O pessoal a Bárbara tá aqui, tá sempre aqui, né, Bárbara? Todo episódio.
e ela pode falar quanto eu sou chato na questão de planejamento de processos. Eu gosto de desenhar, eu gosto de abrir aqueles mapas mentais Sim. e desenhar processos. Então, na agência, tudo que a gente tem é desenhadinho os processos, né? Então, onde entra uma demanda, quando que sai, prazo de entrega, quem executa o quê. E aí, eu vejo muito que, eu acho que o empresário, é uma opinião minha, tá? Você me corrija se eu estiver errado, que o empresário ele tem uma visão de que o marketing, ele não pode... eles têm essa dificuldade de entender que o marketing é igual a qualquer outro tipo de processo dentro da empresa deles. Ele tem um começo, meio e fim, você desenha ele, você olha para algum objetivo. Obviamente que tem muitas etapas que são mais coisas de pensamento, mas também é desenhado um processo. Você vai primeiro olhar de forma macro e aí subdividir isso para ir desenhando os processos menores e aí encontrar, igual você falou, vamos pensar em 5 anos, depois a gente pensa esse ano vamos subdividir, o que vai acontecer no primeiro, segundo, terceiro mês, dentro desse mês, o que vai ser desenhado, e aí começar a subdividir esses processos. Mas eu acho que, na minha visão, parece que o cara que tá... o empresário, ele tem acha muito que o marketing ele é mais... criativo do que processos e números. A gente falou aqui no começo, a gente entrou na publicidade por causa de criatividade, mas a gente se viu em um mundo com números, né? De forma cartesiana. Né? E a gente olha muito para KPI, aí tem o ROI, ROAS, aí são muitas siglas que vêm de olhar para números e resultados, né? Você acha mesmo que é isso? Que o mercado e o empresário ele ainda vê o marketing como algo mais subjetivo do que realmente números? Eu acho que tem algumas visões em que levam para essa maneira de entender o papel do marketing, né? Que ou ele é comunicação, né? Ou ele é mais o criativo, ou ele é o site, ou ele é a rede social, né? E a definição, para mim, do marketing é um conjunto de iniciativas para destacar, fidelizar e dar sustentabilidade. Legal. Então, de novo, esse eu vou anotar. Como que é? Destacar, fidelizar e gerar sustentabilidade. Tá. Então, você destaca para gerar fidelidade. Tá, sim. Né? E com a fidelidade, você gera a sustentabilidade. Ou seja, se alguma coisa nesses 3 aspectos se rompe, fica difícil de você conseguir segurar da melhor forma possível. Pode ser que se segure. Porque, como eu falei, tem muita empresa que atinge o sucesso por circunstâncias, até por sorte em alguns aspectos, né? Mas eu acho que o que assusta quando você tenta aprofundar a questão do marketing pode ser todo o tecniquez que vem junto. O problema é nosso, então. A gente e às vezes a gente... subjetivamente leva para um aspecto muito perfeccionista nas coisas. Tá. Né? Da maneira de tentar traçar os caminhos, né? Mas eu acho que o marketing ele pode ser mais simples. Ele não precisa ser sofisticado a ponto de inviabilizar os caminhos. Ele pode ser simples, ele não pode ser simplista. Você não pode passar por cima de alguns aspectos. Então, se você não tem premissas bem coerentes... você em algum momento vai deixar uma lacuna que vai fazer falta para uma decisão que você tomou ou que vai tomar lá na frente. Quando eu e o Anderson, a gente abriu a agência em 2019, a gente tinha acabado de se formar recentemente, assim, saído da faculdade. Ele estava saindo da Pacaembu, né, que era uma empresa que ele trabalhava, da Autopeças. E eu já tinha pedido as contas da empresa que eu trabalhava. E aí... eu falava pra ele assim, e aí foi quando a gente começou a sentar e pensar assim, qual que é o propósito da agência, né? Humanizar marcas, foi lá no comecinho. E eu sempre falava, eu tinha um discurso que eu sempre falava que na minha cabeça, o que é planejado pro grande, ele serve pro pequeno. A diferença é que o grande tem maior poder de aquisição, tem um maior poder financeiro para alcançar um maior número de pessoas. Mas estrategicamente falando, é igual. Você pode usar a mesma estratégia do grande para o pequeno, a diferença é que o grande tem dinheiro para entregar para mais pessoas. E aí eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Só que eu não contava com a maturidade do cara que está na outra ponta. E aí tem um processo de
maturidade do próprio empresário e do próprio empreendedor, que aí vem aquilo que aí o mercado deu na minha cara e falou, calma, não é assim que funciona. Aí a gente começou a definir quem era o nosso público a partir disso, né? Que não é o cara que está começando agora também, porque ele não tem maturidade de entender para que serve uma rede social, para que serve sei lá, um PDV, para que serve um trade marketing, para que serve esse tipo de coisa. Eu acho que, né, as agências e qualquer negócio, né? Agência é um negócio. Sim, né? sim. Eu acho que você tem que estar sempre preparado para até lidar com essa ausência de... Não, a ausência, a existência de um cliente não preparado. Tá. Porque se ele não está preparado, em algum momento ele vai se preparar. Sim, e se você não sim. marcar uma posição naquele momento, esse cara não lembra de você na hora que ele estiver preparado. Legal, legal. Então isso vale para produto, isso vale para serviços, sim. isso vale... É uma forma de que, olha, existe, tá lá, o mercado existe. Ele pode não ser ainda o seu foco, você não vai jogar boa parte do seu investimento ali, mas eu estou preparado para lidar com essa questão. Isso vem muito da criação de conteúdo, né? Você cria conteúdo justamente para isso. Exatamente. Então, né, todo esse aquecimento no digital e esse entendimento de que você gera autoridade criando conteúdo, quando muito bem pensado esse conteúdo, quando ele faz todo sentido, quando ele pega a persona na fase correta, dentro dos níveis de consciência, e tudo se conecta com uma proposta de valor muito clara, muito genuína, tende a dar certo. Aquilo que não é tão genuíno, pode ser que, mais uma vez, pode ser que dê certo, porque tem muita gente que quer experimentar muita coisa. Aí vai de um risco. Né? Se você quer continuar mandando só experimentações dentro do seu escopo de desenvolvimento de serviços, ou se não, eu tenho a minha parte do experimento, mas eu tenho muito claro aquilo que eu sei que pode ajudar muito. Né? Prometer resultado, difícil prometer resultado. Você promete potencializar resultados por planejamento, organização. O fato é, planejamento na gaveta não funciona. Tá. E quando eu falo gaveta, pode ser a gaveta física, porque tem muita empresa que pagou por um planejamento estratégico e engavetou o projeto. Consultorias caríssimas. Consultorias caríssimas que você só executou 10%. E eu já escutei, mas eu executei 10% porque eu só tinha condição de executar 10%. E às vezes isso coloca um pouco o propósito de uma consultoria em xeque. Que é você alinhar a expectativa versus o resultado gerado, né? Você pode simplesmente recomendar e você pode assessorar a recomendação. É o que eu gosto de atuar dessa maneira. Porque aí eu vejo o resultado acontecer. E quando o resultado não acontece, você aprende também com esse aspecto. Né? Legal. Então aí volta lá para a base. Por quê? Porque eu preciso demonstrar um resultado. Então, não importa que investimento eu recomendo. Ele tem que ter um sentido para o resultado. Seria o propósito com o resultado. Exatamente. Porque, assim, eu posso ter uma recomendação de um investimento, vamos lá, nas redes sociais. Eu posso não ter um resultado direto, mas ele pode ser indireto. E a gente pode premissar de onde vem esse resultado indireto. Porque, no final, mais uma vez, é procura, é lead, é pedido... reposições. Então, tudo isso, se eu estou fazendo um bom trabalho, a minha operação está mostrando que eu estou fazendo, porque eu estou crescendo. Aquele produto que eu lancei, ele está respondendo, eu estou conseguindo colocar no cliente que eu gostaria, eu estou conseguindo ver o consumo dele acontecendo. Você acha... já aconteceu com a gente muitas vezes, e às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer um empresário entender. O planejamento, você falou agora, o planejamento ele executou 10% e falou que não deu certo. Esse planejamento é o planejamento para ser executado 10% ou teria que ter um planejamento específico para executar só os 10%? Por um exemplo, tá? Eu fiz um planejamento legal, top, só que o cliente foi lá e executou 2 itens desse planejamento, não funcionou e falou que o erro é porque o planejamento está errado. Não seria o correto a gente fazer um planejamento só para 10%? Seria o desdobramento de um plano maior sim. para aquilo que
essencial ser executado, Aham. que pode representar 10, 20% de uma visão muito mais ampla, do ponto de vista estratégico de longo prazo. Uhum. Então, por isso que não é mandatório, mas é ideal que você tenha a sua visão de longo prazo, venha desdobrando em prazos menores, para que na prática você esteja executando aquilo que era suposto ser executado. Sim, sim. E medindo, e ajustando, porque nada vai ser escrito em pedra, porque o mercado é dinâmico e os anseios do mercado, quer seja B2B, quer seja, né, B2C, eles vão se moldando à luz de inovações, de inteligência artificial, de hypes, então, agora, de né? inteligência artificial, quer dizer que está super... ao mesmo tempo que é muito legal, tem muita gente preocupada, porque tem muita criança já usuária dentro dos ambientes de inteligência artificial. Como é que isso está acontecendo? Está mudando. Como que vai ser? Como que vai... Então, eu tenho uma posição em relação à inteligência artificial, porque eu acho que ela veio para ajudar na produtividade de quem quer. Você não tem que dar copy-paste, porque você pode ter muito problema, que é o que às vezes as pessoas relatam que é o que mais acontece. Então vai vindo. Você hoje bate um olho num texto e fala, isso aqui... claramente é. Aqui. Você que passou 25 anos de mercado, 25 anos na área, não é pouco tempo, né? Então, você falou, veio da televisão analógica, passou por comercial, você veio então de uma... E a gente pode aqui comentar sobre escolas de marketing, Você passou por muitas escolas. Então, a gente tá falando lá da época de criar comercial, como, compre batom e não sei o quê. Eu tive o privilégio de ser atendido pelo Washington Oliveto. Só isso. Quando eu estava na Bombril e na Tírio, ele era, a W Brasil era a agência. Era eles que atendiam vocês. E foi na época que criou o 1001 Utilidades? Quando começou? Veio antes, né? Muito antes, muito antes. Mas o Washington, ele sempre ia refinando conceitos simples. As reuniões com ele eram aulas de alto nível na sua maior simplicidade, na explicação daquele conceito. Sim. E às vezes eu participava não só dos meus produtos, mas dos outros, porque, cara, eu não vou perder a oportunidade. Só quero estar na mesma sala, né? Eu vou ficar quietinho, vou escutar a outra turma, né, das outras unidades, mas era uma coisa, então... Quando você fala em escola, né, Júlio Ribeiro, na Talent, assim, foram oportunidades que o mundo corporativo me proporcionou para criar esses anteparos e entender, assim, olha, no final das contas, os grandes gênios pensavam de uma forma muito simples, mas muito, muito direta, muito eficaz. O que eu fico pensando é que a gente estava, você colocar 20 anos atrás, 15 anos atrás, e aí veio mudando com o tempo. Antes a gente criava comunicação para a massa. Sim. Então eram campanhas voltadas para um público massivo. Até porque utilizávamos mídias mais massivas, né? Televisão aberta, jornal, revista, outdoor, enfim, o offline. Como foi para você nesse tempo e até hoje? Você falou muito do digital, muito de inovação, muito de tecnologia. Como foi viver essa mudança que agora a gente está falando do mega nichado e aí com a inteligência artificial o hiper nichado, que aí você comunica exatamente com aquele cara que está ali agora falando, passando na esquina? Eu sou do tempo do Pestap, né? Tá. Lá do colocar do letrinha, estilete com letra 7, né? Uhum. Então, assim, toda essa evolução tecnológica, eu acho que para a nossa geração, ela é um tsunami, aquela onda que veio e você foi... ou acompanha ou porque é a levado. onda veio com gente que estava mais antenada, ou mesmo com gente mais nova, que já começou trilhando por esses caminhos e que rapidamente atingiram um nível de especialização, né, dentro dessas inovações todas. Primeiro vieram softwares, né, de tratamentos de imagem que... Quando a agência errava uma letra no layout, tinha que apagar tudo e refazer tudo, a aerografia. Nossa. Você imagina como era, né? E depois eu cresci, meu pai tinha um jornal na 7 de abril, era assim, eu cresci vendo esse tipo de coisa. Desenhar faixa tinha que desenhar na mão, não tudo. tinha... Erravam, não, eu quero mudar a cor. Pô, você tem que fazer de novo, né? Tem que fazer de novo.
E aí vieram cada nova geração de tecnologia sempre teve uma geração de profissional que liderou essas mudanças. Uhum. Ou porque a empresa bancou um treinamento, ou porque eles vieram mesmo das escolas Sim. e já com um nível de poder aplicar que estava diferente de quem é da velha guarda. A gente não consegue fazer tudo isso, mas a gente ainda precisa direcionar essas coisas acontecerem. Esse é o ponto. Eu acho assim, não é mais uma posição de apertar os botões, ou no caso, na época, de desenhar as coisas, mas é uma posição de mostrar o caminho De direcionar. estratégico para alcançar um resultado, porque comportamento não mudou. As pessoas ainda consomem, as pessoas ainda têm um padrão de consumo. Exatamente. Mudou o canal, mudou a forma de se comunicar, mas elas ainda consomem, ainda... Que sustenta, né, digamos, boa parte do que move uma economia ainda é o varejo ali, Sim. na sua forma tradicional, as coisas acontecendo de uma maneira que você tenha que, muitas vezes, ter um hiperfoco naquele momento, porque é um consumo, porque é uma escolha, porque é um plano que você vai fazer, e tem uma marca que está ali, que tem que estar presente, né? Como a gente estava discutindo, os investimentos no digital já superam o offline. Certeza, então, assim, é um caminho sem volta. Uhum. Né? Então, quem abordava o mercado de uma maneira mais tradicional tem que se ajustar, não tem jeito. E ainda mais hoje em dia que você tem um mercado muito competitivo, de uma forma, eu acho que muito mais agressiva, e muito mais competitiva no sentido de atenção, né? É muito mais difícil de você prender a atenção, porque, pô, se a gente pegar 15 anos atrás, 7 horas da noite, estava a família inteira reunida no sofá assistindo televisão. E o break aparecendo naquele momento. Exatamente. Hoje está muito volátil, hoje está muito disperso. Hoje você tem que pensar numa jornada de absorção de informações, da hora que um consumidor, por exemplo, acorda até a hora que ele vai dormir, aonde apareceram os pontos de contato com uma marca, por exemplo. Eu acho que esse é um outro ponto muito interessante que tem uma jornada de exposição que tem que estar no radar, né? Eu consigo fazer uma leitura disso agora. Sim. Cara, eu vou chamar alguém que é especialista para fazer a melhor leitura agora desse ponto, para transformar isso numa campanha e criar ali naquele ponto de contato. Esse é o ponto muito importante, que eu acho que as pessoas... mas meu cliente está no Instagram, meu cliente está no LinkedIn, meu cliente está na rua, sei lá, enfim. Teu cliente está em todos. É isso que ele não entendeu. Se fizer sentido. Ele está em todos. É como você vai se comunicar com ele no momento que ele está naquele, porque... eu vou me pegar como um consumidor. Em algum momento do meu dia eu tô no LinkedIn, num outro momento eu tô no Instagram, num outro momento eu tô na rua, porque eu vim pra cá, então eu vejo um outdoor, eu vejo alguma coisa. Em algum outro momento eu tô vendo rádio, TV aberta, podcast, YouTube. Exato. Então eu estou... Agora, como que eu vou inserir a minha marca naquele momento em que o cliente está consumindo aquele meio de comunicação? Exato. Então não é aonde ele está, então é que momento que ele está ali, né? E tem que ter aquela percepção, porque às vezes a marca entra forçando demais, aí o camarada acha que, putz, passou a mão. Não está muito legítimo isso, aqui não vou por aí. Então, assim, realmente é um malabarismo, no final das contas. Vários pratos que você está equilibrando. Sim. E hoje, quais são os produtos que você está entregando dentro da consultoria, desse planejamento? O que é o planejamento que você entrega dentro da tua agência? Ela iniciou como uma gestão de marketing e produto. Tá. Mas foi aquilo que eu comentei com você. Eu percebi que para que esses investimentos das empresas também tivessem, por parte dos clientes, uma captura maior, eu percebi que eu preciso, talvez, buscar dentro da minha consultoria uma estruturação de processos, no final das contas. Então, como eu falei, não importa se é uma equipe enxuta, não importa se o diretor comercial é que toma as decisões de marketing, porque ele não tem, a empresa não sustenta um diretor de marketing específico. Né? Então, se houver um entendimento
sabe, da jornada de compra daquele produto, de como os consumidores se relacionam com a marca, como que o B2B funciona para levar o meu produto para o consumidor final, e você estrutura as suas iniciativas em função desses objetivos para vender, que, de novo, se a marca não vender, um negócio não vai se sustentar. E vender com lucratividade, com resultado, né? Então, se você não estruturar momentos para que essas coisas dentro da empresa sejam constantemente visitadas e ajustadas, medidas e ajustadas, projetar os negócios para o futuro fica um pouco indefinido. Uhum. Então, eu hoje estou buscando levar dentro da minha proposta de trabalho esse rumo, tá, que é pegar tudo que é do marketing, botar no centro e trazer as outras áreas para o jogo também. Legal. Então, ela tem que estar, né, o marketing liderando, porque aí pode ter as variantes. Existem empresas que já têm uma diretoria estratégica, né, uma diretoria de inovação, né? Mas, para uma empresa de médio porte, eu acho que ainda não consegue estruturar com essa sofisticação, porque isso tem um custo, né? Sim, então, como eu falei, às vezes é o diretor comercial que vai tomar essas decisões e vai defender isso junto aos sócios, ou o próprio sócio aqui está tomando essa decisão também. E esses caras, eles querem estar vendo a venda acontecer, muitas vezes eles querem estar junto com o cliente, eles querem estar com a equipe e estão decidindo a embalagem, estão decidindo o aspecto de uma mecânica promocional, de um incentivo de vendas. Então, tudo ao mesmo tempo. E com uma equipe super enxuta, com uma agência que entrega um briefing que foi muito superficial em algum aspecto. Aí na hora que... mas por que não está dando certo? Aí fica difícil Ninguém explicar, sabe entender. Né? Então, o meu papel é tentar fazer essa etapa de uma empresa nesse processo, ela integrar tudo que ela tem que fazer dentro de um processo que faça ela ter resultado. Entendi. De preferência, resultado ganhando dinheiro. Com certeza, com certeza. Então, eu falo, como é que está a receita da sua empresa? E receita não é dinheiro que cai do céu. Receita é uma consequência do seu preço, da sua base de cliente compradora e da média que esse cliente compra. Eu falo média porque é um número de orientação. Tá. Né? Você não vai só trabalhar por média, mas ele é uma tendência para você visualizar se a empresa está indo, né, numa composição desses 3 principais indicadores, se ela se constrói, e você, só com esses 3 indicadores, você consegue traçar um raio-x. Né? Sim. Que numa conversa de uma sessão de pré-diagnóstico, me dá uma ideia do teu preço em relação à sua expectativa em relação ao mercado. Me dá uma tendência da sua receita. Está crescendo? Então você está ganhando compra média? Os seus clientes estão comprando cada vez mais? Você está aumentando a sua base? O cliente que sai, o que você repõe, compra na mesma intensidade? Então você explica um monte de coisa. Aí você vai aprofundando. Eu vejo vários problemas, obviamente, porque estou lá no campo de batalha e vejo que muitos clientes têm alguns medos. Por um exemplo, muitos clientes não têm essa ideia de quem é o cliente. Tanto no sentido de público, como no sentido de quem comprou. Eu não tenho dado. Por quê? Porque isso aí está, às vezes, bens de consumo. Está na mão do revendedor, está na mão do cara que está lá na ponta. Eu não sei quem é essa pessoa porque eu não consigo fidelizar ela. Esse é um dos problemas. Um outro problema que eu vejo bastante que você comentou é essa receita. Dificilmente tem um pessoal que tem um medo de abrir isso para uma agência, para um consultor, de abrir esses números e fica ali restrito e achando que isso tem que ficar... Eu não peço esses números logo de cara. Ah, tá. Sim, eu peço a tendência. Eu só quero saber a tendência. Porque se ele passar uma tendência real, você já constrói um quadro. Tá. E, óbvio, depois gera-se uma relação de confiança nessa conversa inicial para formatar uma proposta de um projeto como esse, mas você já parte de bases que você já percebeu, olha, prioritariamente a atuação é aqui. Aí depois você tem que entrar nos dados para poder... Que aí no início, lá atrás, eu queria fugir, mas, cara, eu gosto de ver os números, eu gosto de entender... É o que mostra se está dando certo ou não aquilo que a gente está fazendo. Não tem interpretação, é o número. Sim. Você hoje, para esses
trabalhos hoje duram em média quanto tempo, assim, dentro de uma empresa? Ou depende do... Depende. Um trabalho de consultoria, ele pode ser uma fase de diagnóstico e recomendação, que se transforma num plano de ação. Uhum. Isso daí em 2, 3 meses costuma ser finalizado um projeto como esse, entre você entender todo um processo, né, com mais profundidade e chegar num nível de recomendação, assim, com simulações, com alguns cenários pré-definidos para serem referenciais. Aí, às vezes, a empresa não tem quem materializar isso. Então, a consultoria pode entrar num processo como esse, que deve durar uns 6 meses, até 6 meses, em que você faz, se houver a predisposição para o investimento, você faz todo esse processo acontecer, desenvolvendo, implementando e começando começar o acompanhamento disso. Aí a empresa entende, não, agora eu preciso realmente criar uma cultura de ter um escopo estratégico estruturado. Aí você leva mais 6 a 12 meses implementando o rumo. Legal. Que é entender todo o escopo, desde da camada mais estratégica até a camada mais operacional e fazendo com que haja uma rotina de visita em cada uma dessas etapas no momento que é o correto para aquele negócio. Pô, legal. Então, eu não sou o expert de estratégias para agência, mas conversando com o Anderson, sim. Eu estou aprendendo bastante coisa em função do que a gente troca de ideia, mas estou encarando, né, tudo que uma agência faz como produto, que pode ser e é um produto, sim, modelado em preço, base, compra média. Legal, muito bom isso. Para quem tá, pra gente, assim, cara, tem muita coisa que eu queria falar, assim, porque muita coisa do que você tá falando é um ponto que normalmente a agência não entra, né? E tá certo, não faz parte do escopo da agência, às vezes entrar ali em dar palpite sobre a cara do produto ou sobre o preço. Eu já fui surpreendido por muitas agências que vieram com análises muito bem estruturadas. Sim, nesse gente aspecto. faz, obviamente. A gente tem exemplo de alguns clientes que a gente agora está fazendo estudo médio, está fazendo uma pesquisa para entender, junto ao consumidor final, características do produto, assim, de design do produto. Mas, às vezes, não é o trabalho da agência, a gente está ali para promover aquele produto que já existe, né? A gente está em um dos P's, né? A agência está em um dos P's. Enfim. E tá olhando desse outro lado, numa questão mais estratégica, que você tá olhando muito mais para dentro, em estrutura da empresa, em estrutura de como a empresa visualiza principalmente esse briefing que é mandado para a agência, é muito interessante, porque eu vejo que é um trabalho que deveria ser feito praticamente em toda empresa em conjunto, né? Sim. Pô, você ter essa visão estratégica de um consultor que vai olhar lá para dentro, junto da agência que vai executar todo esse planejamento, é muito interessante. Obviamente que a gente falou foi bem superficial e muita coisa aqui. Acho que a gente aprofundou até eu acho que bastante. A gente falou lá do início do planejamento e falou lá do final de vender. Sim. Então, esse é o desafio do marketing, no final das contas, também é gerar uma confiança de que todo o intervalo entre posicionar, entre destacar, fidelizar, é que você está buscando promover a venda, se você tem esse como seu objetivo. Sim, né? sim. Isso é muito, muito, muito legal, mas a gente poderia trazer isso aqui como uma aula de horas, né? Nossa, dá pra gente falar muita coisa. Dá pra desdobrar, dar uma volta no mundo, voltar e... Com certeza, mas eu abordado tudo. Queria que você aproveitasse esse tempinho para poder falar com o teu público, com as pessoas que estão te ouvindo, aproveitar a tua câmera aí e deixar um recado final. Bom, eu conheço bastante dos desafios das médias empresas, né, em se estruturarem, sei das noites de sono mal dormidas de diretores comerciais ou de proprietários de empresas. E eu tenho uma visão de que a consultoria ela é uma parceira estratégica dentro dessa construção de um negócio que resulta, né, em ser bem posicionado, em conseguir transmitir a sua proposta de valor, em ter um preço justo, né, sendo ofertado e absorvido pelo mercado,
E a venda é um dos principais indicadores de que tudo isso está funcionando bem. Precisa ter predisposição para buscar essas soluções, paciência para os aprendizados do processo, né? Mas eu acho que essas pessoas, os decisores do marketing nas empresas, elas precisam cada vez mais terem domínio sobre essas decisões. Uhum. E o desconforto, às vezes, em não ter, porque falta informação, ou falta equipe, ou falta melhor estrutura, uma consultoria pode ajudar a organizar melhor esse aspecto e conseguir dar a tranquilidade para os desafios inerentes a cada negócio serem melhor travados e trabalhados, né? Então é isso. A minha empresa, a Plan 4P, ela está à disposição do mercado, né, principalmente dentro de bens de consumo, mas o marketing ajustado ele funciona, obviamente, em qualquer setor que tenha competitividade e precisa se diferenciar. É o que eu sempre fiz, o que eu gosto de fazer e o que eu acho que eu vou fazer sempre. Legal, muito obrigado pela sua participação, por ter também, aceitado esse convite aí, vindo conversar. Vou querer, obviamente, que você volte para a gente trazer mais alguns pontos, aprofundar, claro. Obviamente, a gente trazer algum conteúdo um pouco mais aprofundado. Já estou pensando aqui que a gente vai sair com alguns negócios aqui de dentro. Tem alguns clientes para te apresentar, mas isso faz parte do nosso mercado, do nosso jogo. Estar ali na frente do cliente, entendendo tanto o nosso cliente como o cliente do nosso cliente também, que eu acho que é o que faz parte do jogo também. Para quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais, o site, os contatos. Você só acessa aí o link e você vai poder conversar com a Lê aí, trocar essa ideia e ver se faz sentido para tua empresa também. Sempre, tudo começa com uma conversa. Não é? É isso mesmo. Então, entre em contato lá com ele, conversa com a Lê e fala que veio através do Vírgula Cast para dar essa moral pra gente também, por favor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi legal, gostei do bate-papo aqui. É isso, eu quero tentar deixar o mais confortável e tranquilo possível pra gente falar daquilo que a gente gosta, que a gente é apaixonado, que é comunicação e marketing. E falar também, porque a gente gosta de abrir a boca e falar, né? Sim. É isso aí. É isso. Valeu, gente. Pra você que assistiu a gente até aqui, muito, muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com aquele empresário, com aquele amigo que você acha que precisa ouvir um pouquinho do que a Lê trouxe aqui pra gente. Também não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar ele e se inscrever no canal, porque a gente tá olhando lá as médias da galera que assiste, poucos de vocês se inscrevem. Então, só rolar a página, se inscrever aí no canal, que vai já nos ajudar a impulsionar muito mais esse conteúdo para quem tá nos assistindo. Então é isso, para você que ficou até aí, muito, muito obrigado, valeu e fui! Pô, Lê, obrigado, viu?